Mas vai ser esse justamente o grande problema do capital que eu tinha falado antes, que ele não tem barreira nenhuma fora de si, a barreira dele está dentro dele. O problema todo é que ele é essa potência apenas formal, porque quem está criando a substância, a matéria da riqueza, é o trabalho. O capital é apenas essa forma social que aparece na lei, no contrato jurídico, é essa forma social que se impõe ao trabalho. Ele não tem, portanto, substância nenhuma. Ele não produz substância para ele mesmo. Quem produz a substância da riqueza para o capital, quem produz o próprio valor e o valor que se valoriza, que é o capital, é o trabalho. Então, substancialmente, o trabalho é tudo. Mas o trabalho não é proprietário de si. O trabalhador é proprietário da sua força de trabalho, mas ele trabalha em função das condições impostas a ele. Portanto, formalmente, ele não é nada. Enquanto que o capital é o contrário. A substância dele é composta pelo trabalho. Então, substancialmente, ele vive roubando a energia e a matéria que é gerada para ele. Ele vive se apropriando disso. Roubando é uma formulação do Proudhon. A propriedade é um roubo. Bonita formulação. O Marx concordou com ela durante um tempo. Só que a coisa no Marx aparece de uma maneira mais sutil, mais elaborada. Quer dizer, é uma forma de apropriação que não deixa de ser, no fundo, um roubo, mas que é um roubo regrado. Regrado juridicamente e, ao mesmo tempo, um roubo regrado e garantido politicamente. Né? Então, o capital é, formalmente, ele é essa forma. A forma qual? A forma de privar. A propriedade privada, ela justamente priva. O capital é esse produto, esse dinheiro, é esse meio de produção do qual o trabalhador é privado. Ele é privado da propriedade desse dinheiro, dessa mercadoria que ele mesmo produziu, dessa força, desse meio de produção, desse instrumento que ele está usando. Ele é privado disso. Essa privação é a forma. É a forma social que está privando o outro. Então, e aqui mais uma vez a gente tem a sorte, falando língua latina, da palavra privada. Privado tem a ver com privar. A propriedade é privada porque ela priva. E nesse sentido, então, a gente tem que... O que é o capital, no fundo? O capital é essa força social, essa instituição social, essa forma pela qual se priva o produtor do valor e o produtor de mercadorias da propriedade desse valor e dessas mercadorias que ele produziu. Então, o capital é apenas essa forma. Mas essa forma se impõe a toda a sociedade. Então, formalmente, o capital é tudo. Mas ele não tem substância. A substância dele, quem dá para ele é o trabalho. Então, substancialmente, ele não é nada. Então, temos aqui uma contradição. E isso o Marx apontou já claramente no Capital. Ele conseguiu formular nos Grundrisse e depois foi elaborando e consegue formular claramente no Capital esta relação contraditória do capital. E é por causa disso que surgem as crises. É por causa disso que acontece essa desvalorização. O jogo da crise, justamente a crise, vai ser exposta ao longo de toda a obra do Marx. Ele até, na época que ele estava pensando em escrever aqueles 6 livros que eu falei, ele até tinha pensado em falar diretamente das crises no fim. Quando ele falasse do mercado mundial, ele falaria no fim das crises. Claro, porque a crise é uma coisa mundial, existe uma mundialização da crise. Mas depois ele se deu conta, ele começa a falar da crise já no começo. Já quando ele está falando de mercadoria e dinheiro, o que é uma crise? Uma crise aparece nessa forma mais abstrata, mais geral possível, como a não venda de uma mercadoria. Quer dizer, as pessoas querem vender, e até o pessoal queria comprar, mas não tem grana para comprar as mercadorias. E aí as pessoas que têm as mercadorias e querem vender, baixam o preço, mesmo assim, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Então, aparece aqui como essa disjunção, essa oposição de compra e venda, de dinheiro e mercadoria.
que é a forma que a gente tem. Nas grandes crises é isso. Mesmo nas grandes crises, né, tem excesso de compradores e de vendedores, existe uma disfunção aqui entre esses dois lados. E aí o Marx vai aprofundando ao longo da obra, ele vai enriquecendo o conceito de crise, mostrando que a crise está presente sempre nas várias definições do capital, a crise está presente sempre. Desde as mais gerais, abstratas, até as mais complexas, como o capital financeiro, que ele vai estudar lá na seção 5ª do livro 3 do Capital. E são várias formas de manifestação, então, dessa contradição do capital com ele mesmo, né? Então, só para concluir, o livro 3 do Capital vai expor também a crise já determinada, num primeiro momento, que são os primeiros 3 capítulos do livro 3, na esfera da indústria, num segundo momento, que é a seção 4ª, são as primeiras 3 sessões do livro 3, o capital industrial. Então, a crise aparece como um problema industrial, como um problema na esfera da produção. Em seguida, a crise vai aparecer na relação entre o capital comercial e o capital industrial. Em seguida, aparece na relação financeira, na seção 5ª, e depois aparece, inclusive, na questão da propriedade pura, da renda sobre a propriedade, no caso da terra, mas em geral também. Ou seja, o que eu quero concluir dizendo? A crise, ela vai até aparecer nesse descompasso de compra e venda, nessa disfunção das formas que o capital assume, e umas formas não vão batendo uma com a outra. A forma financeira não bate com a forma produtiva. Os bancos têm excesso de dinheiro para oferecer, mas com uma taxa de juros tão alta que não vale a pena para o industrial contratar, nem nada disso. Então, essa disfunção toda das várias formas, né, vai acabar sendo o conceito mais rico de crise, mas o ponto é que essa disfunção aparece, por exemplo, entre a forma financeira e a forma produtiva industrial, como resultado de uma disfunção que está lá desde o começo, na contradição da relação do trabalho com o capital, da relação produtiva do trabalho com o capital. Então, a conclusão é que esta crise que está aí, que está sendo chamada de crise financeira, financeiro é o modo de aparecimento imediato, externo, mais visível desse processo. Porque, na verdade, a crise é produtiva. O ponto todo é que, se nós chamarmos essa crise de financeira, e isso está se dizendo no mundo todo e tal, não, a crise financeira, se nós chamarmos de crise financeira, parece que, se a gente colocar o capital financeiro, já nos trilhos, regulado, organizado, dentro dos moldes das necessidades do capital produtivo, do capital industrial, nós voltaremos àquele bom e velho, sadio capitalismo que havia antigamente, não sei quando, mas enfim, que havia antigamente, em que não havia essas disfunções, e, portanto, podemos acabar com a crise sem mexer na ordem capitalista. Mas, se a gente pensar que a crise não é simplesmente financeira, que a dimensão financeira da crise está sendo a caixa de ressonância dos problemas profundos da produção capitalista, então, a gente vai ver que só regular a esfera financeira não vai resolver a crise. E não está resolvendo. Já faz 5 anos que a crise explodiu de modo claro, lá com a falência daqueles bancos americanos, e 5 anos que os caras vêm botando dinheiro no mercado, e as dívidas aumentando. A dívida pública americana está na ordem dos 15 a 30 trilhões de dólares, ou seja, alguma coisa como uns 6 ou 7 Brasis. Quer dizer, só a dívida pública americana, a dívida do governo dos estados americanos, é 6 vezes maior do que todo o PIB brasileiro, durante um ano. E não para, e não para. E cada agosto de cada ano, o Obama vai lá pedir para o Congresso autorizar ele a aumentar mais 1 trilhãozinho a dívida. Aí o Congresso barganha, os republicanos fazem aquela coisa toda, e tá, a gente está vendo, e é isso. Então, aí dão para ele mais 1 trilhãozinho. Aí o teto da dívida pode subir mais 1 trilhão. Com isso vai. Agora, onde é que vai parar isso? O problema está na esfera produtiva. E o problema da esfera produtiva não é simplesmente regular a indústria. A coisa é muito mais profunda.
Por isso que a crise não está conseguindo ser resolvida. Então, agora nós estamos vendo claramente a enorme capacidade de explicação e de previsão, né, que o Marx teve, né? Quer dizer, não só agora, em outras vezes se viu, na década de 30, etc. e tal, quando teve crises profundas do capitalismo, né, se vê isso. Então é interessante, para mim que venho estudando Marx há muito tempo, é interessante que na década de 90, agora, quando o neoliberalismo estava em auge no mundo inteiro, o pessoal dava risada. Ora, Marx, para que Marx? Né? Imagina, eu estudando, fazendo um doutorado sobre Marx, que bobagem. Né? Marx, um autor ultrapassado, e não sei o quê. Então, muito bem. Aí vem a crise, aí todo mundo, agora está uma onda mundial, vamos estudar Marx. Que bom, eu fico felicíssimo, vamos estudar Marx. Aí saiu uma revista alemã, a capa de uma revista famosa, a revista Spiegel, alemã, saiu o Marx com aqueles, na cara dele, em cima de um boneco, fizeram uma fotomontagem, um bonequinho daqueles, não me lembro o nome daquele boneco, mas é o João Bobo, eu acho, aquele que empurra, ele tem um peso embaixo, empurra, ele volta, sabe? Então a pessoa empurra, a criança empurra, o boneco volta. Então aparece o Marx ali, e a revista diz assim, ele está voltando de novo. Né? Isso foi lá em 2008, né? Então está voltando de novo. Então, há estudos aí, né, sobre esse ponto, que bom, né? O Marx mesmo tem uma carta para o Engels, em que ele diz, na época que estava lançando o primeiro volume do Capital, em 67, ele diz, bom, agora eu acho que com essa crise, essa crise vai enfiar dialética na cabeça, mesmo do mais empedernido capitalista. Né? Bom, enfim, não enfiou naquela época, vamos esperar que seja enfiada, não na cabeça dos capitalistas, mas das pessoas em geral. Né? Finalmente as pessoas entendam que o capital é contraditório e que, portanto, a forma certa para entendê-lo é a dialética. Muito obrigado. Já temos perguntas, né?